O Deni Avdija é um dos jogadores mais versáteis da NBA e hoje eu vou te contar tudo que torna ele um dos poucos jogadores que joga em todas as posições da quadra. Você pode se perguntar qual o motivo dele ser tão versátil e por que ele é chamado assim. Como podemos ver aqui, olha como os números do Avdija estão bem próximos um dos outros, independente da posição que ele defende. E mostrando esses números, podemos começar pela sua defesa, e é aqui o seu ponto mais valioso e o mais interessante. E como eu sempre gosto de começar, a transição defensiva é o primeiro fundamento de uma boa defesa. E individualmente, o Deni faz isso com excelência, principalmente quando ele está na sua posição de origem, sendo SF ou PF. Olha como vem um arremesso difícil, o que é comum nesse Portland. E esse arremesso difícil gera o quê? Oportunidade de rebote defensivo que pode culminar em uma transição do adversário. E o Brooks garante o rebote e aqui ele está muito à frente do Avdija, mas a importância dessa explosão, desse correr para trás, traz bons benefícios. O Brooks acaba perdendo um pouco o controle da bola, isso permite com que o Avdija tome a frente dele. Uma boa transição do Deni. E o Dillon Brooks até tenta criar alguma coisa no post-up, mas não consegue e é forçado a passar a bola. E o Avdija sabe muito bem a importância que é do portador ser pressionado em transição. Olha como a transição vem acontecendo e no momento em que o adversário indica que vai passar a bola e a chavinha do Avdija muda rapidamente. Ele entende que o Wells é o jogador que ele precisa defender e com isso ele dá uma leve distância para o novato. E no momento em que o adversário dá o segundo passo do Eurostep, o Avdija cresce para cima dele e consegue um baita toco. E a velocidade e o controle de espaço que ele tem é surreal. Olha como ele se encontra em uma posição muito difícil. O VanVleet está indo na sua direção em altíssima velocidade. E ao invés de encurtar a distância, ele deixa com que o VanVleet faça isso. Essa decisão permite mais tempo de recuperação e no momento em que o adversário muda de direção, o Avdija rapidamente gira o quadril e não permite com que seu corpo seja usado para uma possível falta. E assim, ele contesta muito bem a bandeja em transição. Mas nem só de transição vive uma partida de basquete. A sua defesa no 5 contra 5 é ainda mais impressionante. Fica evidente o tamanho da sua versatilidade, pois existem dois Avdijas, o que tem o pivô na quadra e o que o pivô na quadra é ele. Começando novamente pela sua posição de origem, quando ele tem um pivô ao seu lado, será necessário que ele navegue a screen. E isso ele faz muito bem. Olha como o Amen indica por completo que vai fazer um pick and roll e isso deixa o Avdija alerta para ser físico na navegação. E lembrando que o pivô da equipe está fazendo um drop, então o Avdija precisa navegar muito bem e ele navega muito bem. Ele mantém aquela distância que eu disse anteriormente e ele sabe controlar muito bem essa distância também. E no momento em que o adversário não tem mais drible, ele encurta completamente, assim forçando o oponente a passar a bola. Mas você deve estar encucado com o fato dele jogar de pivô. Eu sei. Então vamos logo para o tópico que você quer tanto ver. O primeiro ponto vantajoso estrategicamente falando é que você pode trocar mais. As trocas permitem menos espaço ao adversário e como o Avdija marca muito bem o perímetro, isso não é um problema para a equipe. Olha como a posse começa com ele já marcando o pivô adversário. Isso indica que é ele quem vai fazer a função de pivô. Agora o Jalen Green chama um pick and roll e olha como não tem aquele drop que nós vimos anteriormente. E agora é feita uma troca. Então a troca já foi realizada e muito bem comunicada. E o Avdija agora precisa se sobressair em uma ISO, uma jogada isolada. E ele faz aquele mesmo processo. Essa técnica dele faz muito sentido. Ele mantém uma boa distância e reparem que a distância não é longa demais e nem alta demais. Ele está aonde ele quer estar. Então o adversário armou o arremesso, ele usa a sua envergadura para chegar e contestar muito
muito bem, e o resultado da ótima defesa é um airball tenebroso, mas quando colocado contra pivôs pontuadores, ele é brilhante, talvez passe despercebido, mas ele é realmente muito bom. Aqui ele está marcando o Alperen Sengun e o turco inicia a jogada recebendo no cotovelo, e após uma sleep action fracassada, ele fica em isolation, e agora começa o trabalho brilhante do Avdia. Você já sabe que ele gosta de manter uma boa distância do adversário, mas como fazer isso no post-up? É assim, olha a posição que o antebraço dele se mantém, esse é o segredo, e ele está diminuindo muito bem o centro do corpo. Isso é uma boa postura defensiva, e com essa sequência de fatores, o Sengun não consegue arrastá-lo para trás, e no momento em que o adversário tenta usar o corpo do Avdia para forçar um contato, isso não é possível, pois a distância que ele mantém ajuda a sua defesa, e a defesa foi tão boa ao ponto de a única opção do adversário fosse passar a bola. Mas você pode pensar, então me mostra ele sendo implacável contestando o arremesso do próprio Alperen Sengun. Eu não vou mostrar apenas isto, eu mostrarei um tocaço no momento decisivo da partida. Olha como o Sengun já ganhou a posição para receber a bola de frente, e olha a mãozinha do Avdia lá, sempre conseguindo manter uma boa distância do adversário, e no momento em que o Sengun é mais incisivo querendo arrastá-lo, o Avdia usa por completo sua força. Ele absorve muito bem os contatos, não permitindo nenhum espaço ao Sengun. E agora que ele deixou o adversário sem dribles, ele vai fazer o quê? Isso mesmo, a distância vai ser encurtada por completo, e mesmo com a distância encurtada, ele ainda é muito paciente, não cai em nenhum fake do Sengun e dá um tocaço em uma das últimas posses da partida. E ser um pivô na NBA é muito difícil, é ter que fazer trabalhos sujos com excelência, e o Avdia faz o principal deles muito bem. O box out dele é muito bom. No momento em que o adversário arma o arremesso, olha a postura e o olho do Avdia. Ele olha fixamente para o Clark para não permitir com que o pivô adversário ganhe sua posição no rebote. E no momento em que ele consegue o contato físico, os olhos dele mudam de direção, ficando totalmente atento à bola, mas sem perder o contato no box out. E no momento em que a bola se aproxima, ele salta para pegá-la. E o pegar rebote defensivos me dá uma brecha para entrar no lado ofensivo de seu jogo. O Avdia começou muito mal a temporada, mas ao longo dos últimos jogos ele vem crescendo bastante. Olha como o volume do arremesso é até ok, mas pode ser ainda melhor, e o aproveitamento é muito bom, mas esses números podem ser falsos. Então vamos para a quadra para vermos de fato seu lado ofensivo. Então a posse obviamente vai começar com o adversário, e olha quem está na posição de réu. O atleta que fica posicionado aqui precisa fazer a cobertura da jogada, e o Avdia faz muito bem. Ele lê bem o oponente e ele sobe verticalmente, contestando muito a bandeja do adversário, e é ele mesmo quem contesta e quem pega o rebote. E ele pegou o rebote, vai acontecer isso aqui com muita frequência. Olha a explosão do Avdia na jogada. Ele atravessa muito rápido a quadra e tira completamente o Jabari Smith do lance e finaliza muito bem a bandeja. O seu drive como um todo é muito forte e ainda assim é pouco explorado por esse Portland. Olha como ele recebe um handoff e rapidamente ataca, e ele solta um baita bump, e não é em qualquer jogador, é no Dillon Brooks, um defensor respeitado dentro da NBA. O Avdia é tão forte que o Brooks se esforça para não cair, e com um excelente espaço criado, ele vai finalizar muito bem em um pick and roll, o qual o Danny é o melhor dentre todos os jogadores da NBA. O drive dele vem melhorando sim, mas o principal ponto que o Avdia precisa se consolidar na NBA é como arremessador, e ele vinha em uma boa crescente jogando no Wizards. E após a troca com Portland, esse início de temporada dele por lá caiu bastante os números, mas nos últimos 7, 8 jogos ele vem se firmando como um arremessador regular, e eu acredito sim que ele possa ser eficiente em catch and shoot. Olha como o ataque parece
passe ruim e ele recebe a bola e automaticamente arremessa. Essa não hesitação é crucial para sua melhora. Com a confiança lá em cima, essa bola vai cair. E eu gosto desses arremessos, exalando confiança. E agora aqui acontece um pick and roll e ele meio que se realoca e ele recebe a bola e olha como ele dá um pequeno jab e automaticamente percebe que tem uma boa janela para o arremesso. E é isso que ele faz. Arremessa muito bem e com confiança altíssima, mas ainda assim ele troca alguns arremessos. E trocar arremesso é muito ruim para a equipe, porque de alguma forma o adversário terá a bola de uma maneira confortável para fazer uma transição. Aqui o Avdija vai receber uma screen e olha como a screen deixa dúvidas na defesa adversária. E perceba também que criou um espaço mais que o suficiente para o arremesso do Avdija, mas o Avdija não fez a leitura e acaba perdendo a chance de arremessar. E se ele não arremessou, terá consequências ao decorrer da jogada. E a consequência é imediata. Ele tenta um passe e seu companheiro fica sem espaço para colocar a bola no chão. E com isso acontece um turnover e dá a oportunidade do adversário de correr a quadra. Mas um ponto muito interessante do Avdija, e eu acredito que seja a sua melhor característica, é não cometer o mesmo erro duas vezes na mesma partida. Ele ainda assim perde alguns arremessos, mas em comparação com sua última temporada, ele melhorou bastante. Aqui ele vai receber novamente uma screen e de novo causa dúvidas na cobertura adversária e o Avdija tem espaço suficiente para arremessar. A diferença é que agora ele leu que a tentativa do arremesso não é negociável, ele precisa pelo menos tentar e ele faz o arremesso que sim, acaba não caindo, mas olha como a tentativa do arremesso faz com que um dos seus companheiros fica em vantagem sobre o defensor e acaba conseguindo um rebote ofensivo. E por ironia do jogo, o Avdija acaba finalizando a jogada novamente com um bom corte. E como você já viu, ele faz boas bandejas. E foi isso. O Deni Avdija tem tudo para melhorar ainda mais nesta temporada. E o crescimento pode tornar ele um All-Star em anos futuros. Você também acredita nisso? Se sim, deixa aí nos comentários. E se não, também deixa aí nos comentários também. E lembrando que sempre mantendo um bom nível argumentativo para termos uma boa conversa. Antes de finalizar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.